No próximo capítulo, então, tem como título Como Vejo o Mundo, como Einstein vê o mundo. Então ele diz que ele é movido pelas convicções dele, que ele aprendeu a tolerar aquilo que faz ele sofrer. Ele tem ideias e essas ideias movem as ações dele, orientam as ações dele, os juízos dele, e ele busca sempre conhecer esse mundo do desconhecido fora dele, conhecer o universo, conhecer aquilo que o encanta, né? E ao contrário da riqueza, da glória, do luxo, que apaixona a maioria das pessoas, ele se mantém assim. Então ele não julga ninguém, né? Ele não quer ser melhor que ninguém, ele não quer nada em troca. O que ele descobriu foi fruto do esforço de uma vida inteira dele, tem vários anos que ele se dedicou às pesquisas dele, né? Ele tem horror à violência, então a violência para ele fascina os moralmente mais fracos, é uma coisa que não tem raciocínio, e o ser humano deve exaltar o sublime, exaltar o belo. E detesta então todo o heroísmo obrigatório, a violência gratuita, o nacionalismo débil para ele. Então o bom senso é sistematicamente corrompido pela política, pela forma da gente viver e nas escolas. Então o mistério da vida traz para ele uma emoção. Então envolver a arte e a ciência para o Einstein traz emoção para a vida dele. Ele não imagina um Deus que castiga e recompensa a sua própria criação. Então, ele se emociona só ao ver a lua, ao ver o vento, a chuva. Então, por que Deus iria castigar então a sua própria criação? Então, ele se vê um homem diferente dos 20, dos 30, dos 50 anos, ele vê uma diferença na vida dele. A leitura dos livros fazem ele ter uma noção do que é real, do que não é real, do que está na Bíblia e do que não está na ciência, do mito e da realidade. Então, a contemplação do mundo fora dele o traz essa emoção do buscar o conhecimento. Então, o conhecimento dos outros é muito digno. São pessoas a serem como amigas do conhecimento, que elas ajudam a compreender as coisas, e a verdade é uma convenção sobre as regras de um jogo. Então, para você jogar o jogo, você tem que ter conhecimento das regras. Para você ter conhecimento da física, você tem que saber as regras da natureza, né? E o pensamento, ele às vezes não pode ser expresso em palavras. Então, ele mesmo se imaginou viajando, sentado na luz, viajando. Então isso não tem como expressar, isso só abstrair o conhecimento. Então ele é inimigo também da dualidade, que para ele a relação, tudo que existe é uma relação única, né? A força de unificar é algo simples, que tudo está em movimento e que é possível unificar tudo. E aí, o que ele pensa sobre ciência e religião? Então, na escola, deve-se estudar o conhecimento e o pensamento, sem superstições, e estudar os fatos, né? O próprio conhecimento já é um mundo maravilhoso. Então, de que forma é isso? De uma forma livre e responsável, porque isso é ao serviço da humanidade. A humanidade deve servir a própria humanidade, sem divinização de ninguém, ou de classe social ou de nação, né? Porque isso é uma forma cega de fazer as coisas para Einstein. O jovem deve crescer nesses fundamentos de conhecimento, de buscar o conhecimento pelo prazer, por pensar, né? Então a ciência se esforça em reunir os fenômenos perceptíveis. Então há tudo uma regra, um jogo, uma regra para estudar o jogo. Então a religião, ela é aleijada sem conhecimento científico, porque aí ela é cega. Então, para Einstein, ela deveria ser menos egoísta, procurar ressignificar os sentimentos e as aspirações. Então, dessa forma, não teria nunca conflito,
que o conflito é uma interferência, quando existe, da esfera da ciência na religião ou vice-versa, da religião na ciência. Então, essa interferência dessas esferas é um grande engano, é um engano fatal para Einstein. Então, na infância da humanidade, criou-se os deuses à sua imagem. Isso trouxe um prejuízo no entendimento do conhecimento para todos nós, porque essa ideia de castigo e recompensa não combina com a ideia de bondade, de uma divindade bondosa. Então, a ciência ela também não deve impor suas concepções dentro da religião, né? Porque ela tem um cabedal de conhecimentos, de regras que regem fenômenos. Por exemplo, previsão do tempo. Previsão do tempo são leis simples que estabelecem fatores que levam a determinados fenômenos para acontecer, né? Que não é um fenômeno tão simples, né? Não dá para ter uma previsão bem exata de um dia, 2, 3, imagina de uma semana. Então, são fatores fenomenológicos que resultam em um acontecimento. Então, a vontade nossa independe dos acontecimentos naturais. Então, os acontecimentos naturais, uma chuva, elas vão acontecer. Embora nós temos alguma parte dentro desses fenômenos, né, que nós fazemos parte da natureza, mas o fenômeno climático vai acontecer independentemente de que eu queira ou não. Então, para Einstein, o fundamental é cultivar o bem. É o esforço racional, do conhecimento racional. E aí ele escreve uma carta, influenciado pelos físicos que estavam trabalhando na bomba, na Primeira Guerra com os Estados Unidos, do Fermi e dentre outros. Ele é convencido de escrever uma carta ao presidente Roosevelt, na época, comentando sobre a possibilidade da fissão nuclear e da criação de bombas, que elas poderiam ocorrer em cadeia de reações. Mais adiante, no próximo capítulo, a gente vai saber, vou contar aqui, se ele gostou ou não de ter escrito essa carta ao presidente na época. Tem muitas hipóteses sobre isso, com o medo que ele tinha que ia acontecer, mas só no próximo vídeo, então eu vou comentar sobre isso.